Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Esse é o principal vídeo, é o vídeo sobre o passivo, as dívidas do Cruzeiro. Então fiz um estudo longo, eu vou tentar ser didático como sempre, para vocês entenderem de fato o que está acontecendo com a dívida do Cruzeiro, porque é isso que tira o sono do torcedor e é isso que os outros torcedores do outro time estão tão interessados em saber, né? Então aqui minha filhota estava me ajudando aqui, agora eu vou pegar o celular para mostrar para vocês aqui o meu painel. Então olha que interessante, como eu disse no outro vídeo, eu fiz esse painel usando a ajuda da IA para mostrar os diversos indicadores do Cruzeiro. E aqui nós estamos falando sobre o total do passivo. Então olha só, ao longo de 10 anos nós temos o passivo total. Aqui nós estamos falando tanto do passivo circulante quanto do não circulante. Então é a dívida total. Então você olhando aqui, você vê uma escadinha crescendo até 2021, aí vem o quê? SAF, e volta a crescer. E vocês falam, nossa, estamos ferrados. A maior dívida do período aqui, ó. No período, a menor dívida foi 338 milhões, agora foi 1 bilhão, que foi o pico, né? É o 1 bilhão 360 milhões, que é a dívida atual do Cruzeiro. E ele aumentou 4% do último ano para esse ano. Aumentou praticamente nada, né? Irrelevante. A média dos 10 anos, 750 milhões, mas claramente com uma tendência de queda, de alta. Mas a primeira coisa importante que eu botei nessa análise, que sai da vala comum, que eu nunca vi nenhum analista financeiro fazer, e está errado, é inflacionar esse valor. E aí, ó, na hora que inflaciona, o que acontece? Ó? Aumenta as barrinhas anteriores, porque tem efeito da inflação. E aí muda tudo de figura. O pico deixa de ser atual. O nosso pico de dívida está aqui, ó. 1 bi 402 em 2019, que é o valor que nós tínhamos em 2019 inflacionado para o valor de hoje. Obviamente, porque o que eu devia lá atrás, se eu devia 1 bi lá atrás, hoje é equivalente a 1.400, etc. Então, esse é o nosso pico. Hoje nós temos um valor, inclusive, ao inflacionar, de um pouquinho menor do que do ano passado. Significa que na prática não aumentou a dívida do ano passado para esse ano. O número em absoluto aumentou, mas diminuiu. Então aqui nós temos os números de novo. O máximo do período foi 2020, lá, 2019, falei errado, 2020, 1,4 bi. O mínimo 387 milhões, mantém, mas só que está inflacionado. E o restante, é isso aí, a média muda lá para 1 bi, né? Quando inflaciona. Então, muito interessante, né? Essa análise toda, que eu tenho outros gráficos, mas eu quero focar nisso. Agora, eu mandei fazer um gráfico aqui pra gente, muito importante. Pera, que eu vou voltar nele aqui, ele tá no PNG. Aqui, aí. Olha aqui, então vou dar uma afastada aqui pra vocês verem. O que é isso aqui, gente? Nós temos aqui na primeira coluna, nós temos o valor total do passivo e a receita de um ano. Isso significa o quê? E eu botei aqui quantas receitas de um ano a nossa dívida representa. Então, por exemplo, aqui em 2015, nós tínhamos uma dívida que equivalia a 1,4 anos de receita. Depois foi para 2,3 e tal. Então aqui, se você pegar as linhas em azul, que depois ficaram vermelhas, aqui eu separei crise, SAF, olha que interessante, aqui pré-crise. Mas se você for observar, né, a nossa dívida é aquele mesmo gráfico que eu já tinha mostrado, é esse aqui, ó. Que veio, caiu no início da SAF e veio subindo. E o nosso faturamento é essa linha que está aqui, ó. É a receita, essa coluna, a segunda coluna. Mas o grande indicador de finanças para isso, o mais importante, é o número de vezes que a dívida que você tem de faturamento anual. A dívida representa o faturamento anual. E vocês vão ver que em 2020, que foi o ápice, né? A gente chegou a 9 vezes, a dívida bateu 9 anos de faturamento aqui, ó. Aí com o Ronaldo caiu para 2,3. E adivinha, e veio subindo, e adivinha qual que é o valor que bateu hoje? 2,3 novamente. Então nós estamos no patamar do primeiro ano da SAF, que foi o ano mais saudável do Cruzeiro, mas também foi um ano com um time mais modesto para a Série A que a gente já teve. Então se você pegar até pré-crise, nós tivemos aqui em 2016 2,3, 1,7, 1,9, aí começou a desandar, né? 3,2 e 9. E a tendência de queda. Isso significa o quê? Que a nossa dívida, por mais que ela tenha aumentado, principalmente de 23 para 26, que nós já falamos que em valor inflacionado ela se manteve estável dos últimos 2 anos, por mais que ela tenha aumentado, essa relação caiu. Por quê? Porque nosso faturamento aumentou muito. Fazendo uma analogia com você aí na sua casa, que vamos lá de novo, filmando aqui, fazendo uma analogia com a sua casa, significa que você aumentou o seu salário, é como se a sua dívida de um ano para o outro ficou meio que estável, mas seu salário dobrou. Isso não te dá um conforto? É isso que a gente faz nessa relação. Isso é uma relação clássica, né, que a gente tem no mercado financeiro. Então você tá mais confortável, porque sua dívida ficou estável, mas seu salário dobrou, significa que você vai conseguir pagar ela mais rápido. É isso que os números mostram, tá? No próximo vídeo, eu vou focar em detalhar essa dívida para vocês e mostrar que o perfil da dívida do Cruzeiro é muito saudável. O Cruzeiro, ao contrário, por exemplo, do Atlético, não tem dívida onerosa, aquela dívida que paga um juro danado por ano. Por quê? Porque as dívidas dos Cruzeiros estão equacionadas. Já já eu mostro.
E aí, pessoal, o que você achou dessa análise que eu fiz? Você conseguiu entender? Estou sendo didático? Tá num caminho bom? Você está satisfeito com os nossos vídeos? Se sim, dá uma curtida, compartilha com um colega, segue o nosso canal aqui no Professor Júlio Reis e no Gestão da Bola, beleza? Fiquem com Deus, um abraço, valeu, tchau, tchau.